Olá, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Estamos aqui hoje para dar prosseguimento a uma série de estudos que estamos fazendo em torno do único Deus vivo. E hoje estaremos estudando a lição 12. Antes de começar, vamos fazer uma breve oração. Curve as vossas cabeças. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença, Senhor, quero glorificar o Teu nome por mais essa oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a Tua palavra, guiados pelo Santo Espírito de Deus, que nos tem conduzido e nos feito entender a Tua palavra. Pedimos que agora, Senhor, o Senhor nos ajude a nos concentrar no foco do que é mais importante e que nenhum outro pensamento, nenhum outro a fazer venha tomar o lugar especial que Tu nos entregaste na escola bíblica dominical a aprender mais da Tua palavra. Essa é a oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. Bem, amados, hoje daremos prosseguimento a essa série de estudos onde está sendo estudado o único Deus vivo. O único Deus que há. Hoje estamos na lição 12, onde tem o tema Deus é Senhor sobre tudo. Deus é Senhor sobre tudo. Faço questão de dizer que estamos aqui único e exclusivamente para reafirmar essas convicções que eu acredito que já faz parte, da convicção, da fé dos irmãos. Então, Deus é Senhor sobre tudo. O que isso quer dizer? Nós precisamos definir aqui duas coisas. Que Deus é Senhor e tudo. O que seria tudo? O que seria tudo? O nosso versículo-chave aqui, 1 Timóteo 1,17, diz o seguinte: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Mas o que seria Deus é Senhor sobre tudo? Precisamos definir aqui o que seja tudo. Nós vamos ao próximo slide e eu trouxe aí uma imagem com uma interrogação. O que seria tudo? Essa imagem, ela faz referência ao universo, ao espaço cósmico. E não sei se os irmãos sabem, mas alguns estudiosos afirmam que existe provavelmente cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. Isso mesmo que você ouviu, 2 trilhões de galáxias em todo o universo. A revista Galileu, ela diz que só na Via Láctea, que é a galáxia a qual nós pertencemos, são 2 trilhões de galáxias, a Via Láctea é apenas uma dentre esses 2 trilhões, e a revista, eu não tenho a edição, mas eu li a revista, mas não peguei a edição, ela diz o seguinte, que existem 160 bilhões de planetas só na Via Láctea. E existem 400 bilhões de estrelas, ou seja, mais estrela que existe de areia no mar, só na Via Láctea. Então, isso aqui talvez nos dê uma ideia da grandeza de Deus, desse Senhor, que é Senhor sobre tudo. O livro de Isaías diz que Deus está assentado sobre o globo da terra. Deus é aquele que está assentado sobre o globo da terra. Imagine que Deus, a circunferência da terra tem cerca de 40 mil quilômetros de circunferência. E essa circunferência toda, ela serviria de um tamborete para que Deus ele se assentasse.
Aqui definimos o tudo no sentido material, no sentido físico, no sentido cósmico. Mas o livro de Apocalipse chama os seus anjos, os anjos de Deus são contados pelas miríades. Então, o tudo a quem Deus é Senhor não está contido unicamente no universo físico, mas também no mundo espiritual. Então, ele é Senhor sobre tudo, se refere a essa dimensão de grandeza, de poder e de domínio. Nesse próximo slide que você está vendo aí, destaca a doutrina da supremacia de Deus. O que seria isso? A supremacia, a doutrina da supremacia é a doutrina que se encarrega de destacar, de definir aquilo que é mais excelente em Deus, que classifica a sua autoridade. Por isso nós estamos estudando aqui um termo que atribui a Deus um título de grandeza, que faz parte, que está contido nessa doutrina da supremacia de Deus. E aqui nós temos dois tópicos. Um que diz respeito à posição de Deus, que ele está exaltado sobre esse universo físico e essa dimensão espiritual, também infinita. E o segundo tópico diz respeito ao propósito de Deus, é onde ele mesmo se destaca como sendo o centro, né? Ele dirige tudo para a sua própria glória. Então Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Nesse próximo tópico, está falando aqui da relação do nome. Você já teve a curiosidade de procurar saber qual o significado do seu nome? Porque o título Deus é um título genérico. Deus não é um nome, é um título genérico. Mas nós temos o Deus Sekinu, o Deus El Shaddai, El Lion, Yahvé Savaot, Senhor dos Exércitos. E nós temos, e cada título desse, cada nome desse, confere, atribui um significado e quer comunicar verdades a respeito de quem o recebe, haja visto que esses nomes, eles são atribuídos somente a Deus. Então, nesse sentido, eu quis averiguar sobre a palavra Senhor. O que o dicionário, o nosso dicionário secular, ele tem a dizer sobre a palavra, sobre o título Senhor. Então, o dicionário começa dizendo que uma pessoa, para ser senhor, ela tem que ter propriedade, tem que ser dono absoluto de algo ou alguma coisa, possuidor de um estado, ou território ou objeto. Essa é a designação do dicionário da língua portuguesa. Mas eu propus também estudar o dicionário teológico e me deparei com uma situação curiosa, onde há um termo chamado Adonai, ou Adon. Mas Adonai, ele deriva de uma outra palavra chamada Edem. Edem, primeiro, depois Adon e depois Adonai. É interessante perceber que o povo judeu ele tinha essa preocupação. Nós sabemos que o Estado de Israel está num lugar chamado Corredor Sírio-Palestinense. E ali, por ser um local de passagem, uma rota comercial, muitos povos eles passam por ali. E tanto eles deixam de sua cultura ali, como também eles levam da cultura de Israel. Mas também é interessante observar que o cuidado que Israel teve em elencar uma forma própria de se relacionar com seu Deus a partir de nomes, né, de títulos,
tem a preocupação também indivisível de se certificar que há somente um Senhor, um único Deus. Então, ele vai fazer isso quando ele está no cativeiro, ele vai fazer isso quando ele está no exílio. E por que essa preocupação? Porque existiam outros deuses. Eu acabei de dizer que Deus é um título genérico, não é? E Senhor era usado por outros povos também para adorar os seus deuses. Então, quando o judeu, quando o povo hebreu, ele se propõe a chamar a Deus, a Yahvé, de determinado nome, como é o título Senhor, que quer dizer meu Senhor, Adonai quer dizer isso, então ele está querendo distinguir que esse é o Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus. Então a palavra Éden, observe que tem uma figurinha aí no slide, e essa palavra Éden, ela faz parte de uma peça que era usada para servir de sustentação, né, de base para as estacas que eram postas para armar, para montar o santuário de Deus, o tabernáculo. Então, essa pecinha que você está vendo aí, o nome dela é Éden. E daí da palavra Éden, que era, você tinha um chão, o piso do deserto, você botava esse filete de prata e em cima você botava a estaca. Essa peça, ela tem um sentido de sustentação, de base, né? De força. Ela serve também de base para a formação do nome Adon, que vai dar origem à palavra Adonai. É daí que vem essa palavra, né? Adonai, no hebraico, quer dizer para nós, né, meu Senhor. Passando aqui, eu tenho uma imagem onde mostra lá na base, né, um corte lateral, onde mostra ali onde é que era colocado essa peça, né, onde vão ser fincadas as estacas do tabernáculo. Pois bem, o texto de 1 Crônicas 29, 11, tem palavras de Davi, quando Davi ali projeta a construção do templo. Já não será mais um tabernáculo, vai ser agora um templo. Mas Davi não pôde construir essa edificação e passou essa responsabilidade para o seu filho Salomão, mas ele foi o mentor, ele foi aquela pessoa que se preocupou, que se debruçou a orar para saber qual era a vontade de Deus com relação a construir uma casa para Deus, um lugar de adoração para Deus. Então, observe que aqui estão dizendo que são palavras inspiradoras para a construção do templo, que está lá em 1 Crônicas 29, 11, e eu fiz aí um fluxo onde você tem as palavras, essas palavras elas representam os mecanismos, os objetos e a matéria-prima que Davi pensou. Então, quando ele pensa em soberano, Davi pensou no ouro, ele pensou na prata, ele pensou nas pedras preciosas, ele pensou na madeira especial, ele pensou em adornos, ele pensou em pessoas específicas para construir. Por quê? Porque ele sabia que acima de tudo e de todos, ele iria construir uma casa para o seu Senhor. Então nós temos aí soberano, magnífico, majestade, assim a parte superior nós temos poder, honra e glória. Se você ler esse texto, esse do 1 Crônicas 29, 11, lá você vai encontrar de forma supracitada ou citada todos esses termos que estão aí aparecendo na sua tela. E Davi, ele não só projetou a parte física, a matéria-prima,
Mas ele vai além. Nós estamos aqui no próximo slide, né? Aqui tem uma figura do templo físico, já construído. Davi não está mais aí nessa época, mas foi construído pelo seu filho Salomão. E esse templo, ele correu fama pelo Oriente Próximo e muita gente vinha visitar porque ele foi a maior edificação de sua época. Só para você ter ideia, Israel, a cidade de Jerusalém, ela está elevada a quase 900 metros acima do mar. 900 metros acima do mar. E nesses 900 metros, ali em cima, no Vale de Jerusalém, ali em cima está, naquele platô, está ali esse templo que você está vendo aí nessa imagem, que foi projetado por Davi. Mas Davi vai além. Vamos para o próximo. E nesse próximo slide aqui, ele pensando ainda em agradar esse Senhor, esse magnífico, ele deixa de lado as coisas materiais, o ouro, a prata, mas ele pensa também no cerimonial. E aí, a nossa lição, ela faz menção do Salmo 97. No Salmo 97, eu destaquei algumas palavras, né, com a intenção de ser conciso. Nesse versículo aí, ele diz, é o versículo 1, reina o Senhor, justiça e juízo são base do seu trono. Então, Charles Spurgeon, ele é considerado a sumidade nos Salmos. E ele considerou que o Salmo de 95 a 100 foi usado por Davi. Davi, ele, como se diria assim, ele não exigiu, mas ele entregou aos levitas os salmos de 95 a 100, dentre eles o Salmo 97, para que ele fizesse parte do culto no templo. Então, Davi, ele também se preocupou não só com a parte física, mas com a parte espiritual, né? A inauguração do culto em Israel, não estou falando só no templo, mas quando se inaugurou o culto em Israel, esse salmo era usado porque ele tem a propriedade de exaltar esse Senhor, de mostrar quão sobremodo elevado e sublime, e destaca, como a gente falou lá na frente, na doutrina da supremacia, o que de mais belo, mais importante e mais exaltado está nesse Adonai, nosso Senhor, Senhor nosso. Então, dando prosseguimento, eu coloquei aqui uma imagem, essa bandeira, eu acho que todos conhecem essa bandeira, e eu coloquei uma coisa aí que as pessoas gostam de usar na camisa, 100% Jesus, mas o Salmo 33, 12, ele diz o seguinte: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é Adonai. Bem-aventurada é o povo cujo Deus é Senhor. O que isso quer dizer? Que se nós formos pensar o contrário disso, o que nós teríamos? Não bem-aventurado, ou em desventurança, ou em ausência de paz, ou só com presença de guerra e de sofrimento, é o povo que não é regido por Adonai. Quando eu imprimi na bandeira de Israel 100% Jesus, eu fui buscar na história como Deus ele caminha com o seu povo para expressar, para entregar o Messias. E, embrionariamente falando, o Estado de Israel ele começa com Abraão. Quando Deus diz a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu farei de ti uma grande nação, eu te mostrarei um lugar, Abraão. E Abraão vai. Abraão confia nessa voz. E
Abraão começa a passar dificuldades. Vemos que quando Abraão ele tem um encontro com o rei de Salém, ou que é o homem sem princípio e nem fim de dias, o Melquisedeque, ele vem de uma guerra. Ele vem de uma guerra. E Abraão, ele dá... Essa guerra que Abraão vai é uma guerra em busca do lugar, em busca da paz. E defender o lugar, de defender a paz. E aí ele dá origem a Isaac, que dá origem a Jacó, e essa busca desse lugar continua. O lugar ideal, o lugar da manifestação de Yahvé, o lugar da manifestação de Adonai, desse Senhor. Muito bem, Israel vai para o Egito. E no Egito, eles começam sendo bem-sucedidos, mas depois eles começam novamente a sofrer. Novamente a sofrer, a serem provados, a provar uma ausência da verdadeira paz. A ausência da verdadeira paz, da paz de Adonai, o Senhor. E eles saem do Egito, tirados dali por mão forte, e eles passam 40 anos no deserto. A história diz que no deserto, durante 40 anos, Israel vai mudar de lugar pelo menos 42 vezes. Todas essas 42 vezes que ele muda o assentamento, ele está à procura de paz. Ele está à procura do lugar ideal. Está à procura de descanso. E Israel, agora o povo hebreu, não Israel ainda, porque no Estado não existe, ele passa pela transição, eles conseguem entrar na terra, mas o livro de Hebreus diz que Josué não foi capaz de introduzir o povo no descanso, por causa das limitações espirituais, das limitações da lei, que não podia aperfeiçoar aquele povo. E Israel é transformado em monarquia, e vários reis, dos quais se destacam Davi e Salomão, tentaram, de todas as formas, restituir a paz a Israel. Mas não foi possível. E a Bíblia, ela destaca lá em Gálatas, que quando chega a plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho na forma de carne. E Jesus, ele vai procurar o seu povo para se apresentar ao seu povo através da palavra de Deus, e Jesus, ele é rejeitado. Não só rejeitado, mas ele é rejeitado e ele é morto, ele é sacrificado, como está lá no texto de Isaías, quem deu crédito à nossa pregação. O próprio Jesus, ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes quis te ajuntar, como a galinha aninha os pintos, mas agora está encoberto aos seus olhos. Aqui eu faço uma pausa, meus irmãos, e digo do cuidado que nós temos em não ler a Bíblia, não ler as Escrituras, mas examinar. Porque esse é o conselho do Mestre, esse é o conselho de Adonai. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela, através dela, a vida eterna. Você sabe por que o povo ele não recebeu Jesus? A despeito de estar profetizado que ele seria morto, por causa da onisciência de Deus, Deus já tinha visto no futuro, da onipresença. Eles mataram a Jesus porque eles não estudaram com profundidade a respeito daquele que eles haveriam de honrar e receber. Eles apenas decoravam os textos, mas eles não avaliavam e não estudavam profundamente, porque Jesus várias vezes disse: se vocês conhecessem as Escrituras, verdadeiramente vocês me honrariam. Mas eles conheciam a Escritura ao bel prazer. Então nós devemos ter cuidado de pedir ao Espírito Santo, que nos oriente, que nos ilumine, que nos dê perspicácia de observar as camadas do texto, o que está implícito, não só o que está explícito. Enfim, e aí nós chegamos a esse contexto aqui, onde eu fiz
esse trocadilho. 100% Jesus, Israel é 100% Adonai. Bem-aventurada a nação cujo Deus é Adonai, cujo Deus é o Senhor Jesus. Então, nós vemos Israel com um conselho ao gentio dado por Deus: oreis pela paz em Israel. Precisamos orar por eles para que Deus os guarde, para que Deus os cubra, porque a promessa passou deles e nos alcançou. Estamos fazendo o trabalho que é inerente de honrar o Senhor, de falar da sua glória, de falar de Adonai, de adorar, de exaltar a Adonai, o nosso Senhor. E nós temos também a incumbência de interceder por esse povo. Então, bem-aventurada é a nação. Nação aqui também não quer dizer território, não quer dizer bandeira ou se referindo à fronteira, né, terrestre. Mas nação, povo, nação, gente. O propósito de Deus na terra não são as coisas, não é a terra, não é a posse, mas sim gente. Jesus gosta de gente. E só pode manejar evangelho as pessoas que gostam de pessoas. Povo que gosta de povo, gente que gosta de gente. Bem-aventurada é a nação, bem-aventurado é o povo. Vamos avançar. Então, nesse sentido de fazer referência a essa incoerência essa incoerência bíblica de um rei que é prometido, mas que não é recebido, dessa paz que é prometida, mas que não é absorvida, essa mensagem não é retida, ela não é compreendida, porque eles olhavam para a mensagem e olhavam para um Jesus, a raiz de uma terra seca, olhavam para a mensagem, olhavam para Jesus, sem nenhuma formosura. Então, como não conferia Jesus, ele é rejeitado. Então, nesse sentido, nós vemos Deus ali em Malaquias, o capítulo 1, verso 6, onde ele fala uma frase assim, uma coisa que já aconteceu comigo, mas que você vê que é um pouco redundante. Então o texto diz o seguinte: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E prossegue: e se eu sou o Senhor, se eu sou Adonai, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, Yahvé Tsabaote: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Essa mensagem era para os líderes de Israel, que estavam com a incumbência de introduzir o povo na presença de Deus. Jesus, ele não é semelhante, ele é igual a Deus. Jesus é Adonai, o nosso Senhor. Então, na minha criação maternal, paternal, na minha relação maternal, paternal, algumas vezes minha mãe ela se referia a mim dizendo: eu sou sua mãe. Dona Amanda, sertaneja, Dona Amandinha, muito prudente, mulher segura, trabalhadora, me dizia às vezes: eu sou sua mãe. No entendimento da criança, a gente fica perguntando: sim, ela é minha mãe. Se nós olharmos de uma forma pueril, de uma forma superficial, não vamos ter a percepção exata do sentido que essa frase ela carrega. Eu sou sua mãe. Ou também você talvez já disse ao seu filho: eu sou seu pai. Né? Essa frase ela está carregada de uma retórica, de uma fundura muito grande, porque ela traz em si muitas coisas das quais eu destaco a autoridade, a necessidade de respeito pelos benefícios feitos a um filho, né? a um filho ou a uma filha. Então, quando se diz eu sou seu pai, ou quando se diz eu sou sua mãe, ela está requerendo, chamando para si o lugar dessa autoridade com necessidade de determinada reverência e respeito. Então, quando Deus ele se volta aqui para o seu povo, na pessoa do sacerdote,
Então, ele faz o seguinte: pronto, muito bem. Vocês dizem que eu sou Deus, e eu sou de fato. Mas da minha parte está tudo certo. Mas e a parte de vocês? Porque Deus procurava a honra. Onde está a honra? Não tem honra. Deus procurava o temor. Onde está o temor? Nós vimos nos dias de Jesus, quando ele entra no templo e açoita os cambistas aquele povo que negociava ali, ele chega a dizer que fizeram a casa do Senhor a casa de comércio, de banqueiros. Por quê? O sacerdote chega até os dias de Jesus de uma forma totalmente desconfigurada, solapada, cheio de interesses. Você tinha ali os cambistas, dos adoradores que vinham de fora para que ele trocasse moeda para adquirir animais, e às vezes animais com defeito eram também vendidos para sacrificar ao Senhor, dentre tantas outras coisas, jogo político, interesse, que ali se via. Mas já no dia de Malaquias, muitos anos, cerca de 400 anos antes da vinda do Filho, Deus já estava requerendo o seu lugar de Senhor, que estava somente de forma didática, de forma oral, na forma oral, mas não ocorria na forma prática. Então, dando prosseguimento e já quase finalizando, aqui é uma pergunta para todos nós, de qual deve ser a nossa resposta ao senhorio de Deus. Aí já está a resposta, mas isso é para que a gente carregue essa indagação dentro da nossa mente, aqui, sem a intenção de querer dirigir você para esse ou para aquele lugar, mas que você, no seu coração, arrazoe sobre reverência e obediência a Deus. O que ainda falta na minha vida, o que está pendente na minha vida, para que a minha vida diga, para que a minha vida ela expresse esse senhorio de Deus? Como eu estou cultuando, como eu estou adorando, isso deve ser considerado. Como eu estou me posicionando quando o assunto são as coisas relacionadas a Adonai, ao Senhor. Como eu me porto quando vai ter o culto? Como eu me porto quando antes do culto, ou antes da jornada de oração, ou antes de assistir online, ou seja, presencial, uma reunião pequena? Como eu me porto com relação ao meu relacionamento com Deus, referente à reverência à sua palavra? Então, reverência e obediência. Essas coisas, elas são basilares, elas são basilar no que diz respeito à palavra de Deus, ao senhorio de Deus, diga. Quando nós consideramos o que seja conflito armados, ou que seja desordens sociais, ou que seja vacilo das autoridades com relação ao combate à impunidade, ao crime, quando nós vemos essa convulsão social de uma sociedade brasileira dividida, até no sentido de igreja, aí nós percebemos que isso tem um limite. E quando chega ao limite, como diz no Salmo 97, aí Deus toma o seu lugar para mostrar que Ele é Senhor e que o universo, ele está sendo regido não por mão de homens. Apenas há aí uma concessão, mas Deus é o supremo Senhor e regente do universo. E Ele está assumindo o centro. É assim que Ele mostra. Como nós estamos passando agora essa temporada, vamos ao próximo slide já, para finalizar. Estamos passando essa temporada de tantas angústias, tanta notícia que
umas situações escabrosas que há tempos eu particularmente não experimentava, de compartilhar sofrimento de famílias e irmãos, e até na minha própria família. Não estou sendo aqui simplista, mas o sofrimento, de alguma forma, ele nos desperta. Eu digo para você que do século I da Era Comum ao século II, quase até o século III, foi a época que a igreja mais cresceu. Do início da destruição do templo, no ano 70, por Tito Vespasiano, dali em diante, até o século III, foi o período que a igreja mais cresceu. Mas se você for observar, ela não cresceu porque foi patrocinada. Ela não cresceu porque ela tinha prosperidade. Ela não cresceu porque várias pessoas proeminentes ou pessoas de posse se converteu ao evangelho. Ela cresceu porque o viés foi o sofrimento. No século III, Constantino, dizem que ele se converteu e ele faz uma concessão entre Estado e igreja. Na verdade, o que houve era que houve um enfraquecimento militar do Império Romano. Há várias invasões. O Império não tem mais a mesma força para combater essas invasões do norte, invasões bárbaras. O Império perde força e há uma leitura histórica que diz que o imperador vê nessa religião, nesses seguidores dos cristãos, nesses seguidores de Adonai, desse Senhor, um viés para se manter no poder. E a igreja, ela se cala, ela sequer tem a coragem de chamar Constantino para um EBD, para dizer-lhes verdades concernentes à palavra de Deus e fazer um discipulado com ele. Diante da autoridade, do tamanho daquele homem, do que ele representava, porque ele é um Quírios, mas esse título também é atribuído a Jesus, mas só que Jesus, ele não é imperador. Jesus, ele é rei dos reis. E aí o que é que acontece? A igreja desfalece. Ela deixa de crescer e agora ela vive um regime de concessão. Então, esse sofrimento que nós estamos passando, ele tem até certo ponto uma razão de ser, um sentido histórico, um peso histórico, se nós relacionarmos à palavra de Deus. Bom, meus irmãos, esse é o nosso Deus, um único Deus, um único Senhor, um único nome dado a ser adorado. Jesus, nosso mediador, ele é Adonai, ele é Deus. Ele se compraz diante de tanta grandeza que nós vimos nessa aula e em tantas outras aulas, que ele governa o universo, ele governa as 400 bilhões, ele governa 2 trilhões de galáxias, ele governa dentro desse universo e fora dele, mas ele se compraz sobre essa grandeza que ele tem. Hajam reunir coisas pequenas como eu e você, para juntamente com elas repartir da sua grandeza. Esse é o nosso Deus. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. Isso está lá em Deuteronômio 10, verso 17. Quero agradecer a oportunidade de poder contribuir de alguma forma para o seu crescimento espiritual. E rogo as orações dos santos em favor dos nossos pastores, nossos líderes. Eles estão na frente. Eles não pararam, eles não desfaleceram. Eles vêm aqui a este lugar para nos alimentar. Então, é dever nosso estar intercedendo pelos pastores. Mas não só pelos pastores, pelos missionários que estão no campo. Interceder pelo país Brasil e pela nação brasileira, pelas autoridades e por Israel. Que Deus abençoe sua vida e eu quero agradecer também. Pedir oração também por Letícia. Letícia
é uma guerreira, trabalha, vem aqui, facilita a nossa vida, viu? Que Deus esteja abençoando, que você esteja orando por ela, que ela é uma bênção de Deus. Eu agradeço essa oportunidade e até a próxima aula.